E aí, a de ontem eu não coloquei, mas eu já vou colocar todas hoje no nosso playlist. Bom, pessoal, então vamos recordar a possibilidade de representação dos níveis de energia de uma molécula, né? Só para a gente recordar um pouco, né, que a gente vai ter vários tipos de molécula e essas moléculas são formadas por diferentes tipos de átomos, né? E os átomos, nós sabemos que a gente tem o núcleo e tem a nuvem eletrônica ao redor desses átomos. E aí, a hora que a gente constitui uma molécula, a gente fica ali, vou representar aqui aleatoriamente, uma molécula que tem aqui os determinados núcleos desses átomos. Então, o pontinho preto aqui representa o núcleo de um conjunto de átomos que formam uma molécula. Pode ser uma molécula de clorofila, rodamina. Vamos pegar já uma dessas moléculas, ou essa molécula aqui de corante, que forma esse pigmento vermelho. E ao redor de cada núcleo, a gente tem a nuvem eletrônica. E aí essas nuvens eletrônicas vão se interagir, né? E aí a gente sabe que essas nuvens eletrônicas são quantizadas, e aí depende do átomo que eu estou trabalhando, essa nuvem, assim como o núcleo, pode ter um tamanho maior ou menor, o núcleo, bem como a sua nuvem eletrônica. Lembrar que o núcleo é formado de nêutrons e prótons que têm uma massa maior. A hora que a gente mede a massa dessas partículas fundamentais, ela é muito maior do que a massa do elétron. Então, quem dá massa para a gente, para as coisas aqui, na verdade, a contribuição vem muito mais do núcleo, né? A gente é pesado porque a gente tem muito núcleo. Os elétrons, poucos contribuem para isso. Então, na hora que eu faço uma dieta, eu tenho que perder núcleo, eu não tenho que perder elétron. Mas o elétron é importante porque é ele que faz tudo acontecer, né? O fato dele ser leve é ele que vai fazer as reações químicas, é ele que vai produzir energia e fazer uma série de coisas. É sempre esse tal do pulo do elétron aí que vai nos dar todas as reações químicas, os processos de absorção, de fluorescência e tudo mais. E um jeito de nós representarmos isso é, por exemplo, definir aqui um centro de massa para esse tipo de sistema, ou definir um referencial, e aí determinar qual é a coordenada do centro de massa baseado nesse referencial qualquer. Tá certo? Então, aí eu tenho o que a gente chama de coordenadas nucleares, tá bom? Então, é um jeito da gente ter uma certa representação dessa molécula. Então, eu posso ter uma coordenada que representa a posição dos núcleos da minha molécula. Então, aí que vem um tipo de representação de diagrama de energia, onde eu tenho aqui energia, e aqui eu coloco um eixo X, que pode ter várias letras, né? A gente já viu algumas delas. Uma delas possível, por exemplo, aqui, que diz a posição ou as coordenadas das posições dos meus núcleos. Dos átomos que formam a minha molécula. Tá certo? Então, aqui eu tenho uma certa posição para isso. E representando, então, aqui energia, em função dessa coordenada de núcleos, é o que eu faço esse diagrama, que é conhecido como potencial de Morse, que vai representar os níveis de energia em função da coordenada das posições dos núcleos, ou as posições dos núcleos aqui. Então, esse aqui é a energia dos elétrons em função das coordenadas nucleares, tá certo?
Então, a gente sabe que quando o elétron, quando essa molécula tem um elétron ou dois ali de valência, ou no seu orbital como a gente viu, e aí, normalmente, essas moléculas sempre têm como estado fundamental o estado singleto, ela tem uma posição aqui de equilíbrio. O que isso significa? Se a molécula está ali sozinha e tal, a coordenada, a posição dos núcleos, é uma determinada posição. Agora, se eu mudo, se eu tento sair dessa posição, por exemplo, para posições menores, ou seja, eu tento aproximar ali os meus núcleos, mudar a posição dos meus núcleos relativas, eu começo a minha energia vai precisar ser infinita dos elétrons para eu manter essa molécula unida, esses elétrons ainda unidos ao meu núcleo. Então, é por isso que aqui essa energia ela tende ao infinito, na hora que a gente tende a aproximar muito os núcleos ali da minha molécula. E no caso oposto, a hora que eu tento afastar, é o que a gente chega aqui na energia, por exemplo, de ionização da minha molécula. Eu vou lá e retiro, a hora que eu afasto muito os meus núcleos, né, estou separando, estou quebrando ali a minha molécula. Então, esse aqui é um jeito de representarmos também esse tipo de sistema. Lembrar que essa energia é sempre negativa, né? A gente viu isso, que é uma energia de ligação. E para alguns, até isso talvez seja familiar, que a gente estuda esse tipo de potencial, né? Isso aqui pode ser determinado como sendo uma energia potencial. E aí isso vem de uma determinada força conservativa. E aí a gente pode, como já fizemos, quais são os pontos de equilíbrio de um determinado potencial, quais são os pontos de retorno, se eu der uma determinada energia, qual vai ser a energia para esse determinado potencial. Bom, só que uma molécula, além de ter esse nível eletrônico aqui, ela vai ter, o que a gente já sabe, a molécula ela pode vibrar. Ela tem outras posições aqui, que são os níveis vibracionais e rotacionais. E esse potencial, numa aproximação ao redor dessa posição de equilíbrio, a gente pode aproximar isso como sendo um potencial de um oscilador harmônico, tá certo? Então, a gente também faz isso lá em mecânica clássica, ou mesmo em física 1, né? Se eu tenho um potencial qualquer, ou se eu tenho lá, esse aqui é o perfil de uma montanha-russa. Então, esse daqui é energia potencial. Então, eu faço ali ao entorno de uma posição de equilíbrio, esse potencial é uma constante vezes x quadrado ali, ou r quadrado. Aqui é essa coordenada das posições nucleares. Então, eu tenho esse potencial para o estado fundamental. E aí, inicialmente, os meus elétrons, ou o meu elétron aqui, de azul, ele vai estar aqui num outro determinado nível. Essas energias aqui são pequenas, né? E com, por exemplo, fontes térmicas, o fato de estar em 300 Kelvin, eu posso oscilar dentro desses níveis aqui, ou migrar de um nível para outro. E aí a gente tem também no nível uma outra possibilidade para essa função de onda, uma outra solução para o meu sistema ali de energia. Então, tem a energia potencial desse sistema, a gente pode resolver e obter as autofunções para esse sistema. Tá certo? Vocês estão vendo isso lá em Quant. E aí entra o famoso princípio de Franck-Condon, que ele é bem realmente fácil de a gente supor que ele é verdade, que diz que quando a gente faz uma absorção de um fóton, que esse elétron vai desaparecer de um orbital e aparecer em outro, a hora que há essa absorção,
a posição nuclear, ela não muda. Porque você imagina lá que o núcleo, o conjunto de núcleos, é algo massivo, pesado. E aí chega um fóton, e esse fóton é absorvido instantaneamente. Então, esse fóton desaparece, e o elétron desaparece daqui e aparece num orbital maior. E o princípio de Franck-Condon diz que essa absorção, ela, vamos supor que seja esse elétron aqui que foi absorvido. Essa absorção vai acontecer sem mudar a posição dos núcleos. Tá bom? E aí, a hora que a gente escreve, por exemplo, a função de onda dessa molécula, eu posso separar a função de onda do núcleo e dos elétrons. E aí, como eu disse, que essa função de onda aqui dos núcleos, que representa a posição dos núcleos e tudo mais, ela pouco muda na absorção, então a gente pode meio que desprezar isso aqui. Então a gente só olha para o que acontece com os elétrons. E no processo de absorção, então ele vai ser sempre vertical aqui. E aí eu posso, dependendo da energia que eu tiver e obedecendo às regras de transição, então o meu elétron vai sair daqui e vai aparecer aqui. Só que eu tenho que preservar a posição do núcleo. Então, o meu núcleo aqui ele não vai mudar a sua coordenada a hora que eu tenho a absorção. Tá bom? Mas, a hora que esse elétron está lá em cima, por um mistério aí da natureza, esse elétron não gosta de ficar nesse nível excitado. Ele começa a querer voltar para o nível fundamental. E é aí que a gente tem os processos vibracionais, não radiativos. Então, esse elétron vai, e aí ele sempre vai ser emitido desse nível de menor energia do estado SU. E daqui esse elétron, então, vai desaparecer, vai aparecer aqui no nível fundamental e vai surgir um fóton de energia H. Então, aqui um fóton desapareceu no processo de absorção e depois um fóton apareceu no processo de emissão. No processo de emissão, aí sim eu tenho a possibilidade, a hora que eu estou relaxando aqui esses processos não radiativos, eu tenho a possibilidade, sim, de mudar a posição dos meus núcleos. Nesse processo vibracional, a coordenada, por exemplo, do centro de massa, ou a posição ali dada no referencial desses núcleos, ela pode aumentar ou diminuir, e com isso, então, esse elétron ele pode vir para qualquer outro nível aqui para baixo. Tá certo? E no processo aqui de relaxação, processo que demora um pouco mais, e toda essa relaxação da molécula permite que a coordenada aqui dos núcleos se altere. Tá bom? E eu posso ter, no S1, mas eu posso ter outros potenciais aqui, outras soluções para o meu sistema de níveis de energia maiores. Tá bom? Assim como eu posso ter a probabilidade de inversão de spin. Aqui, em algum lugar, eu ter um tripleto excitado 1. E aí, até um jeito de representarmos essa probabilidade de transição é que esse tripleto, os níveis de energia se sobrepõem com os níveis de energia singleto. Então, o elétron tem a probabilidade de vir para cá, de um estado singleto para um estado tripleto. Tá bom? Então, essa é uma outra possível representação dos fenômenos de absorção e emissão da molécula. Então, a fluorescência vai acontecer de singleto para singleto, a fosforescência de tripleto para singleto, e eu tenho os processos não radiativos. Então, aqui também eu tenho a possibilidade dela vir relatando. Esses níveis aqui vibracionais, se a gente quiser, eles vão até se sobrepor aqui aos
aos níveis vibracionais do outro estado excitado. E isso depende da molécula. Tem molécula que não se sobrepõe. Não precisa fazer aqui uma transição radiativa, mas tem molécula que isso se sobrepõe, ela vai relaxando não radiativamente até voltar ao estado fundamental. Tá certo? Alguma dúvida? Então, vocês vão ver muito dessas figuras aí nos livros dessa representação. Eu espero que agora eles consigam fazer todo esse entendimento e construir esses diagramas de energia. Mas agora vamos olhar algo mais simplificado sobre isso. Não vamos, para não poluir muito, vamos supor aqui que eu tenho um nível fundamental, e aí só para usar uma outra anotação, por exemplo, dizer que esse aqui é o nível de energia zero, que representa essa função aqui, dessa forma de braquetes, e aqui eu tenho um nível excitado. Isso aqui também poderia ter sido ground, esse aqui o excitado, ou uma outra forma de representar um N, uma determinada posição N desse meu nível excitado aqui. Tá bom? E o que podemos ter, então, aqui? Eu analisar a dinâmica dessa população. Então, o meu elétron, no conjunto de moléculas, foi parar nesse nível excitado N aqui em cima. Tá bom? E aí eu quero escrever qual que é a dinâmica desse nível excitado N. E um jeito da gente fazer isso, vamos supor assim, não me interessa quem colocou, qual foi o processo de absorção que levou esses elétrons ali para cima. E aí eu posso escrever a equação de taxa dessa população que está nesse estado excitado N aqui. Então, o que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever a taxa de variação da população no estado excitado. População. Tá certo? Depois que a gente excitou essa molécula. Para não confundir. Então, a taxa ou a variação da população no estado excitado depois de uma certa excitação. Por que eu não quero pôr excitação aqui, pessoal? Porque vocês se lembram que a gente fez isso ontem, e senão vai surgir um termo aqui de absorção, que vai depender do estado fundamental. E para a gente entender melhor aqui, vamos supor, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco no slide, que eu dei um pulso de luz na minha molécula, e os elétrons, então, foram parar no estado excitado. Então, os elétrons estão aqui. E aí eu quero saber como que se processa essa evolução temporal dessa população no estado excitado. Alguém dá alguma dica, então, do que vai alterar essa população no estado excitado? Se tivesse absorção, eu teria um termo aqui mais absorção, dependendo da população do estado fundamental. Mas eu não quero levar em consideração esse termo. Já está todo mundo lá no estado excitado. Eu quero ver como evolui esse sistema depois que ele está no estado excitado. Como que ele vai evoluir, então, pessoal? A tendência aqui é diminuir. Então, eu vou ter aqui uma diminuição dessa população. Pelo quê? Por um fator aqui, uma constante de fluorescência. Que esse cara, eu posso diminuir a população dele devido à fluorescência. Então, tem um menos, que eu vou diminuir a população, uma constante de fluorescência, e vai depender da população que eu tenho lá. Se eu não tiver ninguém aqui em cima, se o número de moléculas nesse estado for zero,
Então, eu não tenho variação da minha taxa. E quanto maior a minha população aqui em cima, maior é a minha variação dessa taxa. Tá certo? E aí, além do processo de emissão radiativo de fluorescência, a gente também tem o K não radiativo, que são outros possíveis processos que vão tirar a população desse estado excitado. Então, eu vou só escrever mais bonitinho aqui, mas eu espero que todo mundo tenha entendido. Então, os meus elétrons estão no estado excitado, e a partir de lá eu vou analisar como muda a sua população. Então, a taxa de variação dessa população, ela vai depender de processos radiativos de fluorescência e de processos não radiativos, relaxação vibracional e outras possibilidades. Então, é isso aqui que eu vou ter. Onde isso aqui, então, são os processos que depopulam o estado N ali, o estado excitado. Tá bom? E aí, agora, uma das coisas que a gente pode mostrar aqui, então, é qual é a variação, ou como é que se dá a mudança do número de moléculas em função do tempo. E aí, um jeito da gente escrever isso é dessa forma. E aqui vocês sabem, né? Sempre que eu tenho uma taxa de variação de uma função igual à própria função, isso acontece muito na natureza, né? Eu tenho uma função que a taxa dela é proporcional a ela mesma. Então, eu tenho f de x, o df de x é proporcional ao meu f de x. Isso acontece na química, lá, quando a gente faz química, a gente vê, eu tenho lá a concentração de carbono na minha amostra, aí tem um K de reação do carbono, que depende do carbono. Isso aqui é uma coisa que pode acontecer. E nesse caso, a gente sabe lá resolver do cálculo, vocês estão mais do que acostumados a isso. Isso aí, então, dá uma função exponencial, que é uma função que a derivada dela é igual a ela menos da multiplicação de uma constante. Então, é isso aqui que a gente vai ter. Então, a dinâmica da população de N de T vai mudar dessa forma aqui. Tá bom? Onde esse π, essa constante característica do tempo ali, são esses dois fatores aqui. Tá vendo? Então, a minha população vai mudar dependendo desses dois parâmetros, ou de fluorescência ou de processos não radiativos. E a gente mostrou na aula passada que a intensidade de luz ela é proporcional ao N de T. Tá bom? Com isso, o meu I de T de fluorescência ele vai ser um determinado I0 exponencial também de menos T sobre tal. Isso aqui é proporcional, né? Vou claro aqui. O meu I de T ele é proporcional ao meu N de T. A intensidade de luz emitida de fluorescência ela vai depender do número de moléculas que estão no estado excitado, estão emitindo. Então, a intensidade de fluorescência vai ser dada dessa forma aqui. Tá bom? Então, é um famoso decaimento exponencial de fluorescência em função do tempo. Então, se eu fizer aqui intensidade de fluorescência em função do tempo, é um decaimento desse tipo exponencial, onde o tempo característico aqui depende da constante de fluorescência e da constante não radiativa. Aí que é um ponto importante que eu não sei se todo mundo pegou.
que se eu tiver mais processos radiativos, não radiativos, se eu tiver mais processos não radiativos na molécula, sejam eles quais forem, o meu tal aqui vai ser influenciado por isso. O meu tempo, ele vai ser, por exemplo, menor, eu vou decair mais rápido se eu tiver também um aumento dos processos não radiativos. Okay? A dinâmica da população depende dele também. Tá bom? Uma outra coisa para a gente recordar aqui é o rendimento quântico de fluorescência, que também vai estar atrelado a essas constantes. Né? Então, se eu meço o tal de fluorescência, que vai ser a constante de fluorescência mais, aqui a gente pode chamar assim, que é uma somatória de todos os processos não radiativos. Que é menos 1. Porque, quais são os processos radiativos? Então, vamos supor que eu tenho uma molécula aqui, no fundamental e no S1. Um possível processo não radiativo é vir daqui para cá. Um outro processo não radiativo é vir fazer a conversão intersistema. Então, a conversão interna ou a conversão intersistema. Ou essa molécula aqui, o elétron aqui, interagir com uma outra molécula vizinha. Fazer uma coisa chamada frete. A gente vai falar disso em algum futuro aí. Então, o elétron daqui pula para essa molécula no outro estado excitado. Então, eu tenho uma molécula no fundamental, absorveu um fóton. O elétron foi para um estado excitado. E aí eu tenho uma molécula muito próxima a essa molécula que tem um elétron no estado excitado. E aí ela transfere esse elétron para esse estado excitado. Isso é conhecido como frete. A gente vai falar disso em outro momento. Mas para vocês saberem que é um tipo de processo não radiativo. Processo não radiativo. E então, o rendimento quântico de fluorescência, ele pode estar relacionado com o meu tal. A gente mostrou que o rendimento quântico de fluorescência é a constante de fluorescência mais constante de fluorescência dividido pela constante de fluorescência mais as constantes não radiativas. Então, se eu não tiver nenhum processo não radiativo, o meu rendimento quântico de fluorescência é 1. Tá certo? Então, tudo que eu absorvi virou fluorescência. Então, ele é aqui. Agora, se eu começar a aumentar processos não radiativos aqui, esse meu rendimento quântico de fluorescência vai diminuindo. Então, isso aqui são as, digamos assim, a soma de perdas de fluorescência. Então, perdas, entre aspas aí, não por fluorescência, não por emissão de luz, não por processos radioativos. Tá certo? E aí, se eu medir aqui esse tal característico do tempo de vida, eu posso, então, saber qual é o meu rendimento quântico de fluorescência, por exemplo. Uma coisa também para vocês saberem, que nem sempre quando a gente trabalha ali numa solução, medindo o tempo de vida dessa solução, sei que tira lá, mede tempo de vida de um monte de coisa, para amostras aí complexas, onde eu posso ter diferentes moléculas e outras coisas, o meu IDT, ele não é um decaimento simples de intensidade. A gente escreve isso como sendo uma somatória de vários possíveis tempos de vida. Algo desse tipo aqui. Se eu tiver uma única molécula que eu
posso aproximar isso, vai ser um decaimento monoexponencial. Mas se eu começar a ter algumas outras coisas, esse decaimento deixa de ser monoexponencial. Aí ele pode ter 2 componentes, 3 componentes, dependendo aí de interações que a sua molécula fluorescente pode ter com o meio. Tá bom? Então é daí que vem o tempo de vida de fluorescência, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês alguns detalhes desse tipo de técnica. Tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Deixa eu mudar aqui a câmera. Acho que está todo mundo já vendo a minha tela. Então, eu voltei nesse diagrama de Jablonski aqui só para a gente agora entender, então, esse tempo característico aqui e do que ele está relacionado, né? Então, a ideia nesse curso é a gente estar passo a passo entendendo todos esses processos desse diagrama de energia de Jablonski. Então, aqui estão os processos de fluorescência, levam um determinado tempo e depende da característica da molécula ali, da constante de fluorescência e dos processos não radiativos. Aqui eu coloquei, pessoal, uma revisão rápida que eu falei na aula passada, e aí só para, não sei se todo mundo já viu, quem não viu, eu sugiro que depois procure um outro lugar ou dê uma olhada mais a fundo. Só quero dar uma pincelada aqui dessa analogia dos coeficientes A e B de Einstein, né, que Einstein aí propôs a emissão estimulada, onde a gente monta essas equações de taxa que foram parecidas com essas que a gente montou aqui, né. Então, aqui ele define um nível 1 e um nível 2, né, então eu vejo como muda, como evolui a dinâmica da população no nível 1 e no nível 2. E aí, como eu só tenho esses 2 níveis, né, se eu aumento a população de um, do outro, está amarrado, vai diminuir, né. Então, o que faz a população do nível 1 mudar? É se eu tiver absorção, então uma taxa de transição de 1 para 2, e vai depender da população em N1. E aí eu tenho também uma probabilidade de ter uma taxa de 2 para 1, que vai depender da população de N2. Esse aqui depopula a minha população que está no estado 1, então é menos, e depende da população 1, e esses 2 termos vão popular o meu nível 1. E a minha população do nível 1 depende de quanto eu tenho no nível 2. Então depende dessa taxa aqui de transição do nível 2 para o nível 1, e aqui também do nível 2 para o nível 1. E aí que vem a coisa interessante aqui que Einstein colocou, que são essas 2 possibilidades de transição do nível 2 para o nível 1. Que ela pode ser essa espontânea, então, que a gente colocou aqui, mas pode ser também uma taxa induzida, induzir esse elétron sair daqui e vir para cá. Então, a forma que nós podemos escrever isso é desse jeito aqui. E aí, o que é a grande coisa aqui é esse processo de emissão estimulada. Então, do mesmo jeito qual foi a analogia aqui? Do mesmo jeito que se vem um fóton, eu estimulo essa taxa de transição de 1 para 2, quando o meu elétron está no nível 1, o que se pensou? Mas se eu tiver o meu elétron no nível 2, será que eu posso induzir também essa transição? E é isso que a gente tem, né? A absorção é sempre um processo induzido, então, ou estimulado, né? Absorção estimulada. E aí se pensou, a gente não pode ter emissão estimulada, dado que o elétron está aqui nesse nível, ele
eu estimulo ele com uma taxa ali W2/1, a ele fazer essa transição. E além desse processo aqui estimulado de emissão, então esse aqui é o processo de absorção, que ele é estimulado, né, vem um fóton e induz essa transição, a mesma coisa de emissão estimulada, vem um fóton e induz essa transição. Mas a hora que eu estou no estado excitado, eu também tenho a probabilidade de ter essa transição sem ser estimulada de forma espontânea, de 2/1. De 1/2 eu não tenho essa possibilidade de ter nada espontâneo, é sempre de 2/1. E aí com isso a gente escreve, e aí o coeficiente A e B aqui, conhecido como os coeficientes de Einstein, que a gente pode escrever essa taxa de transição como sendo proporcional à densidade de energia aqui, e um novo coeficiente, que é o que a gente chama de coeficiente B aqui de Einstein. E aí a gente usa lá as dinâmicas de população da distribuição de Boltzmann, e com isso a gente obtém os coeficientes A e B de Einstein. Alguém levantou a mão aqui, eu não consegui ver quem foi. Mas diga quem levantou a mão. Oi, professor, é a Aline. Oi, Aline. Então, eu estava respondendo essa questão, né, que tem na lista sobre emissão estimulada, lá na hora de explicar o laser, e eu ainda fiquei com dúvida no seguinte: a gente dá essa energia, que é justamente essa diferença entre o estado 2 e o fundamental, mas afinal, tipo, assim, mas no fim das contas, esse elétron ele quer emitir uma energia para voltar, né, para o estado fundamental. Então, o que adianta eu ceder uma energia para ele se o que ele quer é emitir? É a grande beleza aqui, Aline, porque aí eu vou ter dois fótons iguais. Tá vendo? Esse primeiro fóton aqui que induziu essa emissão estimulada, e aí tem essa coisa aqui que até eu confesso que não entendo muito bem, mas o fóton que vai ser gerado vai ser gêmeo desse que induziu. Entendeu? Aí que vem o negócio da amplificação da emissão estimulada de radiação. Porque um fóton que veio, você tem razão, ele tem a mesma energia. O que eu ganho com isso? É que eu ganho um fóton gêmeo ao primeiro. E aí você imagina isso acontecendo em cascata. Então, dois fótons vão encontrar uma outra molécula que vão gerar mais fótons e mais fótons. E o interessante aqui é que esses fótons, eles são sempre gêmeos àqueles que estimularam ao decaimento. Então, é isso que eu ganho. Eu já tinha um fóton, e aí eu tenho um elétron lá no estado excitado. Aí ele vai derrubar, e o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar mais um fóton, só que esse fóton, ele tem as mesmas características de quem estimulou a emissão. Eu não penso assim, o elétron vai ganhar. Eu penso, por que ele quer energia para voltar para o estado fundamental, sendo que ele só precisa emitir energia para voltar? Ele não quer ganhar mais. Ele não quer subir para um terceiro, sei lá. E nem tem energia para isso, porque essa energia é justamente a energia 2/1. Então, assim, eu fico imaginando o que esse fóton faz no elétron, que o elétron fala, beleza, vou emitir agora a minha energia e vou voltar. Uma coisa que a gente pode pensar é assim, ele já vai emitir. Em algum momento, ele vai sair, ele não gosta de ficar com esse excesso de energia, tá certo? Sim. E aí, o que acontece? A hora que vem esse fóton, ele vai ajudar, digamos assim, ou vai, a palavra, né, estimular que ele perca essa energia. Em algum momento, ele vai fazer esse processo aqui não estimulado. Só que esse processo não estimulado tende a levar um tempo um pouco maior. Uhum. E aí, nesse que o elétron ficou ali, nesse um tempo um pouco maior, veio um fóton e diz, olha, você já tem um excesso de energia, volte para o estado fundamental. Então, esse fóton que chega, induz, estimula esse elétron a fazer a transição. Porque ele está lá, você tem razão, em algum momento ele vai decair. Se ninguém estimular, ele vai decair. Só que ele está lá, ele ficou um tempinho nesse estado excitado. E aí veio esse outro fóton e estimulou que ele fizesse essa transição. Sim. Mais claro ou não?
Tá mais claro assim. Obrigada, professor. Nada. E aí, um detalhe da operação do laser, né? Quem sempre inicia o processo ali, o efeito em cascata do laser, é uma emissão espontânea. Então, em algum momento, se eu tenho ali uma matriz, um líquido, um cristal, em algum momento um primeiro fóton emite espontaneamente. E aí depois eu tenho essa emissão estimulada. Então, tem lá os elétrons nos níveis excitados. E aí esse fóton que foi emitido espontaneamente, vai falar, olha, você já está com excesso de energia, vou te estimular a voltar para o estado fundamental. E é isso que acontece. A outra coisa, tem que sempre lembrar, né, que a gente tem que sempre garantir mais população, que é o outro processo importante ali na emissão laser. Tem que garantir que eu tenho mais gente no nível 2 do que no nível 1. Tá? Para ter a inversão de população, para a hora que vier esse fato e eu conseguir fazer a emissão estimulada. E aí tem um detalhe, que eu não vou entrar muito aqui, porque daria uma boa discussão, mas para quem já fez curso de laser aí, já sabe, né? É que como esses dois níveis aqui, 1 e 2, eles estão amarrados, para ter inversão de população só com 2 níveis, não funciona muito bem, né? Por isso que os lasers, as moléculas aí de lasers e os cristais, eles têm 3, 4 níveis. Porque aí você garante que entre 2 níveis ali, um nível mais energético e um menos energético, você tem a inversão de população. Então, tem mais gente aqui do que aqui. E a tendência, às vezes, é o estado fundamental sempre ter mais população. Mas esse é um detalhe que eu não vou entrar muito a fundo, porque é um pouco mais complexo. Mas quem quiser, a gente pode... Eu posso passar algumas referências, a gente pode discutir, mas vocês teriam que ler um pouco antes para a gente entrar nessa discussão. Alguns aqui que já fizeram curso de laser, eu acho que já viram isso. Bom, aí aqui continua toda essa demonstração. Meu objetivo aqui não é mostrar essa demonstração, né, usar a distribuição de Boltzmann aqui, que essa temperatura vai influenciar nessa densidade de energia, mas aqui também a gente pode, então, mostrar quais são os coeficientes A e B ideais. Eu só queria chamar a atenção aqui para as equações de taxa que a gente usa lá no laser e vai usar aqui também para analisar a dinâmica dessas populações. Tá bom? Agora vamos ver um pouco mais de detalhes aqui, o que a gente precisa para ter então, esse decaimento, esse tempo de vida de fluorescência. Aí aqui eu estou fazendo 2 gráficos. Eu estou fazendo um gráfico da intensidade de excitação em função do tempo. E se eu usar uma intensidade de excitação constante, então eu ligo meu laser, ele é constante, tá certo? Ficou ali constante. E se eu fizer uma razão da população que está no estado excitado pela população que está no estado fundamental, a hora que eu ligo esse laser, logo depois isso vai atingir um equilíbrio. Eu vou ter ali um determinado número de moléculas no estado excitado e um determinado número de moléculas no estado fundamental. Então, é o que a gente observa. Se eu não tiver degradação, eu não tiver nenhuma outra algo externo, eu ligo a fluorescência estacionária. Então, eu ligo meu laser ou ligo a minha lâmpada, eu tenho uma emissão constante de fluorescência depois de um certo tempo. Então, a menos, novamente, se tiver degradação, tiver reações, isso vai mudar. Mas se vocês pegarem ali uma amostra fluorescente, qualquer coisa fluorescente, ali uma célula, um papel que é fluorescente, joga uma luz, luz negra nele. Vocês vão ver que a intensidade de fluorescência, a minha excitação é constante, a intensidade de fluorescência é constante. Mas agora o que acontece se eu der um pulso de luz
nessa minha amostra. Em vez de eu ficar iluminando constante, eu vou lá, dou um pulso de luz e depois desligo essa minha excitação. Vai acontecer esse caso que a gente acabou de mostrar. Então, eu jogo todo mundo para o estado excitado, N de T, eu pulo esse estado excitado, e aí, com o tempo, eu vou tendo o retorno do N excitado para o N fundamental. E aí eu tenho esse perfil aqui de emissão de fluorescência. Bom, aqui uma outra representação disso, né? O vermelho aqui é a minha excitação, aqui está passando o tempo, eu vou lá, o vermelho dá um pulso de luz. Joguei todo mundo para o nível N. E aí quem vai depopular esse nível N? Aí é a minha equação de taxa. Eu não estou mais adicionando nada no meu nível de energia N, só estou retirando coisas. E o retirando é ou por radioativo ou por não radioativo. E aí, com isso, eu tenho essa emissão de luz aqui. Isso, então, é a fluorescência em função do tempo. Então, fluorescência resolvida no tempo, e eu tenho um detector que mede essa minha fluorescência aqui em função do tempo. Tá bom? Detalhes mais físico-químicos, que a gente não vai entender muito a fundo por quê. Eu só vou dizer para vocês que é assim. O tempo de vida de fluorescência, ele é, de novo, um pouco mais sensível a alterações no ambiente. Enquanto o espectro de fluorescência vai dizer se eu tenho diferentes moléculas em diferentes concentrações, o tempo de vida de fluorescência, eu medir essa curva em função do tempo, vai dar ainda mais detalhes do microambiente daquela molécula que está emitindo. Então, se mudou pH, mudou concentração de oxigênio, se essa molécula agregou, se essa molécula degradou, se mudou ali um pouco a polaridade, tudo isso vai influenciar também nessa curva de decaimento, no tempo de vida de fluorescência. Então, vocês viram lá que a gente falou, olha, a absorção é influenciada por alguns parâmetros, o espectro de fluorescência é influenciado. O espectro de tempo de vida de fluorescência, ou a curva de tempo de vida de fluorescência, também é influenciada. E cada uma ali tem a sua sensibilidade a essas mudanças. Então, a absorção ela é um processo rápido, né? A gente mostrou lá, ou disse, muito rápido. Então, ela é sensível a mudanças no ambiente, o espectro de absorção, mas não tão sensível. O processo de fluorescência é um processo que você mede ali e tal. Ele é um pouco mais sensível. E o tempo de vida é mais sensível, porque como você está medindo toda essa dinâmica de emissão, esse K radioativo e K não radioativo, que eu mostrei para vocês, se você tiver ali saídas desse K não radioativo por alguns desses processos, você vai ter alteração no seu tempo de vida de fluorescência. Então, a hora que você joga a luz, tanto os processos radioativos e não radioativos vão influenciar nesse tempo de vida de fluorescência. Tá bom? Aqui tem uma ilustração que até está num dos livros aqui, agora esqueci, acho que é o Lakovics, que é um pouco dessa analogia. Às vezes é difícil a gente pensar, por que que o tempo... Porque eu estou medindo só luz, eu estou medindo fluorescência. Por que que esse tempo radioativo depende dos processos não radiativos? Aqui tem essa analogia que eu gosto, que é, você imagina assim, que a população do estado excitado é uma população que está dentro de uma sala, tem um número de pessoas numa sala, todo mundo lá agitado, e querendo sair dessa sala. E aí você é o experimento, que olha, essa sala tem duas portas. Uma porta que é a saída radiativa, digamos assim, que é aquela que você está olhando. Que você só vê processos radiativos. Luz é aquilo que você vê. Então, se eu abro só essa porta radioativa, vocês concordam comigo que vai levar um tempo para essa população sair dessa sala. Então, eu estou aqui olhando. E eu tenho uma outra porta fechada. Agora, se eu abro essa outra porta não radiativa,
eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas se eu tenho gente aqui saindo por esse não radioativo, o tanto de gente que vai sair aqui no radioativo vai ser mais rápido. Se eu fizer ali uma taxa em função do tempo, como aqui eu já abri uma outra porta, então as pessoas não ficam aqui na fila para enroscado para sair. Eu abri uma outra porta, então vai facilitar as pessoas saírem por essa outra porta, e aqui eu vou ter também um tempo mais rápido. Então, o fato de eu abrir uma porta aqui, uma possibilidade, agora pensa na molécula, eu abrir a possibilidade dela perder elétrons para um outro caminho, vai fazer com que elétrons decaiam mais rápido pelo processo de fluorescência. Essa é uma analogia aqui. E depende, por exemplo, do tamanho dessa porta, que se você abrir uma porta pequena, uma saída não radiativa pequena, você vai influenciar pouco ali o processo não radioativo. O processo radiativo, desculpa. Se você abre uma porta, uma possibilidade pequena não radiativa, você vai influenciar pouco a saída radiativa. Agora, se você abre uma grande possibilidade não radiativa, você vai influenciar mais a saída radiativa, tá bom? Ah, mas vocês vão perguntar, mas a intensidade vai ser menor. A intensidade vai ser menor. Aqui a gente não está falando de intensidade, porque vamos supor que intensidade é o número de pessoas aqui. O número vai ser menor, porque uma parte saiu por outra porta. Então, a intensidade vai ser menor se você tiver processos não radioativos. Mas, você vai ver o processo acontecendo mais rápido. Tá bom? Então, esse é um jeito aí que eu confesso que eu sempre uso também para pensar nesses processos, e é um jeito mesmo da gente entender isso. Como que a gente faz essa medida em função do tempo? Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, a gente já falou lá de detectores, cada um tem a sua resposta temporal, né? Então, a gente tem fotodiodos, fotomultiplicadoras, sistemas ali inteligentes, que é um vídeo que eu coloquei lá da aluna Camila de Paula de Almeida, que eu acho que alguns conhecem, que é minha aluna de doutorado, e um dos sistemas que tem lá é o que usa a técnica Time Correlated Single Photon Counting, onde você usa ali uma estratégia onde o detector ele não precisa ser rápido. Você vai jogando fótons ali, ele vai contando, e com isso você tem a curva de decaimento de fluorescência, sem você precisar fazer isso com um detector rápido, né? E aí existem outras possibilidades aí de fazer isso. Eu sei que, por exemplo, o pessoal aí da fotônica tem um ou outro detector rápido, aí você consegue fazer esse tempo de vida de fluorescência sem usar essas outras técnicas aqui. Tá bom? E aí o que se está buscando a todo momento é detectores mais simples, mais baratos, mais rápidos para fazer essa detecção. Então você dá o pulso de luz e depois mede o decaimento dessa fluorescência em função do tempo. Só que isso é muito rápido, né? Moléculas aí vão ter um tempo de vida da ordem de nanosegundos, umas moléculas tradicionais, rodamina, clorofila, porfirina, curcumina. Então você precisa ter um detector rápido o suficiente para fazer isso. Acho que alguns de vocês já devem trabalhar com isso. E aí aqui só para mostrar para vocês um equipamento, né? Uma curva real de tempo de vida de fluorescência. Se eu for lá e medir o tempo de vida de fluorescência da minha pele, dá uma curva desse tipo aqui. E aí, como a minha pele é algo muito complexo, muitas moléculas, na verdade, essa curva aqui, se eu colocar em escala logarítmica, ela não dá uma reta, né? Não é um mono exponencial. Tem 2 ou 3 componentes ali. Isso é uma coisa que a gente estuda aqui no nosso grupo. Então, por exemplo, uma pele normal e uma pele que tem melanoma, vocês estão vendo aqui, eu já coloquei em escala logarítmica, né? Então, é a intensidade de fluorescência em função do tempo. Tá vendo? Ela não é uma reta, ela tem um tempo rápido, que a gente diz, e depois um tempo longo. Um tempo mais rápido e um tempo mais longo. Um tempo mais rápido e um tempo mais longo. E aqui eu estou mostrando para vocês que tem uma diferença entre diferentes tecidos aí. Bom, pessoal,
Isso é o que eu tinha planejado para hoje, para a gente discutir. Dúvidas, comentários, observações? Tudo certo, muito bem. Eu vou interromper a gravação.